Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda de volta. Estamos aí conversando sobre o Evangelho da semana e hoje nós temos uma memória, né? Então, se nós voltamos para o tempo comum, 10ª semana, hoje nós temos a memória de São Barnabé Apóstolo. Vamos meditar? Vou deixar aí embaixo aí para vocês a participação do nosso clube de leitura e também para aquelas pessoas que querem apoiar. Agradeço os apoios que já têm recebido e os Pix aí enviado para Vocações Capuchinhas, tá aí embaixo. Se você quiser fazer alguma doação, vai aparecer o quê? Organização Religiosa Capuchinha, tá? No seu Pix. Muito bem, vamos lá. Então, o evangelho de hoje, nessa quarta-feira, 11 de junho, é Mateus 10, 7, 13. Vamos lá, então? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, celebrando essa memória de São Barnabé Apóstolo, nós temos esse texto evangélico, que é Mateus 10. Se fosse outro dia, né, próprio da leitura, nós estaríamos lá em Mateus 5 alguma coisa, né? Nós estamos em Mateus 10, foi escolhido para esta memória. Para quê? Porque aqui está a missão dos apóstolos, dos primeiros discípulos. Jesus dá essa ordem. É bem interessante, eu aprendi isso aqui lá quando eu era adolescente, né? Que eu não sabia direito ainda manusear a Bíblia. Aí tinha um método que o padre Jonas Abib, o fundador da Canção Nova, tinha criado. E eu comecei a ler a Bíblia assim, né? De forma bem simples, mas foi um bom início. E às vezes ajuda também, né? Sobre essa questão quando é uma ordem, né? Que está no texto. A gente riscava de vermelho, tinha toda uma tradição, assim. Era muito comum no meu grupo de jovem. Não tem muito tempo, viu? Mas tá lá. Justamente aqui um mandato, né? Um pedido, um mandato. Que é o quê? Anunciai. Então, Jesus está pedindo para nós, né? Aqui anunciai, eu quero fazer um comentário, lembrando de São Francisco de Assis, eu acho que eu já falei em outros vídeos aqui, mas para a gente ter isso em mente, né? Anunciai, quando os frades perguntavam para Francisco de Assis assim, uai, não era mineiro, né? Uai, mas vocês entenderam. Nós saímos hoje pela manhã e só passeamos nos povoados, nós não paramos para pregar a palavra, né? Para falar, para anunciar, para fazer um ensinamento, para exortar. Eles questionavam Francisco de Assis. Aí Francisco de Assis respondeu: olha, vamos anunciar o Evangelho, né? Sempre que possível. E se for necessário, vamos usar das palavras. Olha só, né? Ou seja, vamos ser testemunhas em primeiro lugar. E a palavra, ela vem como auxílio, né, como instrumento, mas a gente não pode basear simplesmente o nosso anúncio na palavra, num anúncio, né, no anúncio com a boca, com a nossa língua, no nosso caso português, né? É claro que é preciso, como eu estou fazendo aqui, como você faz na catequese, na sua pastoral, na sua família. É necessário sim. Porém, o que é mais necessário, anterior a toda a palavra, é o exemplo, é o testemunho com a vida. Vamos lembrar disso. E aí anunciai o quê? Aqui vai dizer o Evangelho, com a boca, o reino de Deus está próximo. Aí se vai ver pelo anúncio, por duas formas, pelo anúncio dito pela boca e pela vida daqueles que anunciam.
Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. Aí você falou, eu falei, por que naquele tempo acontecia tanta cura e hoje não acontece essas curas? Quem disse que não acontece? Talvez a gente está preso muito na questão física, visível, né? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? É muito mais difícil uma pessoa perdoar, né, realmente de coração profundamente, do que acontecer uma cura física. Hoje nós, influenciados por muita mentalidade pentecostal, às vezes nós fixamos simplesmente na cura física e esquecemos que as grandes lepras da nossa vida estão no nosso interior, está no nosso coração. É do coração humano que saem todas as brigas, rixas, né? Ciúmes, invejas, assassinos e por aí vai. Então é deste lugar que precisa de cura. E quantas curas ocorrem quando as pessoas se voltam para Deus, né? Quantas libertações que nós vemos, quantos pesos que são tirados, quantas lepras que são curadas do coração das pessoas quando elas se voltam sinceramente para essa experiência profunda com o Senhor. A cura existe. E é justamente esse reencontro que nós somos chamados, convocados a anunciar. Olha, o reino de Deus chegou, o Verbo se encarnou, ele entregou sua vida, ressuscitou, subiu ao Pai, está a nossa humanidade do lado de Deus mesmo, né? junto a Deus mesmo, né? Porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, isto é as maravilhas que o Senhor realizou em nós. E na medida que vamos narrando isso, contando com a boca, né? Contando com a vida, né? Há curas e mais curas naqueles que vão percebendo os testemunhos de tantos irmãos e irmãs cristãos neste mundo. É claro que existe os contra-testemunhos, né, gente? Existe alto e baixo, existe o escândalo, existe o erro. Tudo isso existe, gente, mas a gente não pode focar simplesmente naquilo que é ruim. É ruim, precisa ser corrigido, precisa receber as punições, claro, né? Mas principalmente precisamos não parar perante os desafios e lembrar que é preciso ir anunciando e levando essa paz que o Senhor nos dá. Muito bem, coragem, que você entenda cada vez mais que esse mandato anunciai serve para mim, que sou padre, frei, né? E para você, que é leigo, leiga, casado, solteiro, viúvo, de idade avançada. Você, frei, mas como eu vou anunciar se eu tenho já 70 anos, se eu tenho 75, se eu tenho 80, o que eu posso fazer? Só de você elevar seu coração a Deus e fazer mudanças no seu coração pela graça. E rezar por aqueles que precisam, você já está realizando a sua missão. A nossa missão nunca acaba nesse sentido, ela sempre é possível fazer, tá? Mesmo que eu chegue no final da vida, esteja numa cama, e se eu rezo, elevo o meu coração a Deus, um diálogo a Deus, para me ajudar e também para o mundo todo, o que acontece? Eu estou realizando a minha missão que Ele me pediu, ide anunciai, né? Ser presença viva do Senhor. Muito bem, continuar o convite para o nosso grupo de leitura de obras teológicas e espirituais. Então, esse mês de junho, vamos ler aqui Introdução à Vida de Oração, do Romano Guardini. Já estamos lendo, tá? Então, sejam bem-vindos aí. Se você não encomendou, ainda dá tempo, né? Até o finalzinho do mês, início do outro, nós vamos estar lendo, que ela é uma leitura mais detida mesmo. Depois eu vou ensinar, tá? Fique com Deus, paz e bem. Deus te abençoe. Tchau.